Bom dia e boa tarde. Qual é o horário que você vai estar vendo essa apresentação? Por isso que eu estou dando bom dia e boa tarde, tá bom? Eu sou o professor Osimar Bezerra Magalhães Brasil. Pode me chamar de Osimar Brasil. Eu sou professor de biologia de vocês. Nós ainda não nos conhecemos presencialmente, mas isso a gente vai resolver em breve quando a escola for terminada de ser reformada, tá? O telhado só, né? Só o telhado. Então nós estamos aguardando isso daí ser concluído para que a gente possa voltar à escola presencialmente. Então, eu vou começar com vocês a disciplina de Fisiologia 1, tá bom? Fisiologia é o estudo do funcionamento dos sistemas humanos. E você sabe que existem 12 sistemas funcionando no corpo humano. Então a gente vai ver primeiro um dos mais fáceis, que é o sistema digestório, tá bom? Então eu vou trabalhar com vocês explicando os conceitos, mas vou também fazer ao mesmo tempo um fluxograma para você ir organizando tudo que está sendo dito sobre o sistema digestório, a partir de uma perspectiva de 4 coisas principais, que você vai ver lá na frente quando eu montar o fluxograma. São 4 perspectivas, né? Bem assim, resumidas, que é para você ver o que, quando você se perguntar assim, o que eu preciso estudar para poder entender um sistema digestório, nervoso, cardiovascular, aí eu bolei essa ideia do fluxograma e de dar aula assim, tá bom? Para que você possa ter um resumão de tudo que você precisa saber minimamente para você se dar bem nos vestibulares, tá ok? Bom, se você escutar algum barulho assim de moto passando, algum vizinho fazendo barulho, é porque eu moro muito próximo aqui da Redenção. Moro na Redenção e próximo de alguns vizinhos e de uma rua que é muito barulhenta. Então, se pintar algum barulho aí, não esquenta não, foco na biologia, que é o que é importante para vocês, tá bom? Então, deixe-me também de pedir desculpa a vocês pela demora, por enviar essas atividades para vocês e as aulas. Eu estou com problemas nas articulações das mãos e principalmente no joelho, né? Vou ter que fazer uma cirurgia no joelho e é muito difícil trabalhar com dor, né? Sinto dores fortíssimas e tomo analgésicos também. Então, me atrasei um pouco por causa disso. Mas vou fazer valer a pena, tá legal? Fazer umas aulas legais para vocês, aulas legais, e eu espero que vocês gostem. Não precisa mandar as atividades para mim agora, encher o meu telefone de atividade, de foto, de caderno, eu pego isso tudo na volta, mas façam as atividades, não deixem para fazer de última hora quando vocês voltarem, porque vai ser aquele horror de gente pedindo atividade e eu quero as minhas prontas. Apesar do meu atraso, eu vou dar tempo para vocês fazerem em casa e não vou cobrar uma atividade gigantesca. Eu quero que vocês façam fluxograma, e eu quero que vocês façam algumas coisinhas que eu vou pedir para vocês, aconselhar vocês fazerem ao longo da apresentação, tá ok? Então vamos lá, vamos para o próximo slide. Então, queridos, nós vamos à primeira atividade que eu vou pedir para vocês, é um conselho, tá? Não é que vai valer nota, a nota vai valer as outras atividades que estão no final, que eu vou passar para vocês, que é o fluxograma e a apostila para você responder algumas questões, tá bom? Aqui é uma dica. Então, eu sugiro que vocês façam um glossário de termos de biologia que vocês não conhecem, para que vocês possam se apropriar mais da linguagem, para quando a gente estiver dando as explicações, você entender direitinho do que eu estou falando e aprender mais. Aprendendo mais, melhorando o seu vocabulário, quando for na hora da faculdade, das provas, né, dos vestibulares, vocês vão estar mais vão absorverem mais os conceitos, vocês vão estar mais aptos a responder a questões complexas de todos os sistemas, que são 12 aproximadamente, e vão também saber fazer perguntas condizentes, né? Perguntas coerentes aos professores de vocês, tirar dúvidas de vocês, quem quer seguir para a área de saúde, medicina, fisioterapia e outras, né, áreas afins, precisa estudar bastante biologia, precisa se apropriar da linguagem.
Desse lado esquerdo aqui eu coloquei os órgãos, tá bom? Que você precisa aprender a função, a forma deles, tá? A atuação no sistema digestório e algumas substâncias que eu coloquei aqui, como classes dos carboidratos, né? Que são os açúcares, lipídios e ácidos graxos, que são gorduras, as proteínas, que existem muitas proteínas, algumas são plásticas que formam o nosso corpo e outras são funcionais, que vão fazer alguns fenômenos biológicos dentro da gente. Por exemplo, os hormônios, as enzimas, os peptídeos, os aminoácidos. Aminoácidos não são proteínas. Peptídeos são pequenos pedaços de proteínas. Aminoácidos são monômeros, né? Pequenas trincas de nucleotídeos que vão formar peptídeos, que vão se dobrar e formar proteínas. Então você precisa se apropriar desse conhecimento que é dado em bioquímica celular no primeiro ano, e eu sei que o ano de 2021 para vocês foi muito conturbado, tá? Então façam um esforço, pesquisem, coloquem no caderno de vocês, aprendam, estudem, porque 80% ou 90% do que eu aprendi, eu não aprendi com os meus professores, eles só fizeram 10% ou 15% para mim, né, para que eu pudesse aprender. De 80% a 90% do que eu sei, eu aprendi sozinho, estudando, lendo livros. Então, eu dou o mesmo conselho para você, tá bom? Para vocês, de modo geral. Então, vejam aí as vitaminas, vejam o que são sais minerais e a importância nutricional da água. A água é o solvente universal de todas as reações metabólicas que existem em nosso corpo. Tá ok? Sem água não existe vida, não existe metabolismo. Se você desidratar, a primeira parte do seu corpo a morrer é o cérebro, né? 90%, 85% do cérebro, acho que 80% do cérebro é água. O cérebro é feito de um tecido muito gelatinoso, que contém muita água. Então, se você desidratar, ele é o primeiro a sofrer. Então, a água tem uma importância fundamental na nossa fisiologia, tá ok? Vamos passar para o próximo slide. Façam o glossário, por favor, queridos. Vai ser importante para vocês. Muito bem, a gente tem aqui de fundo, né, de costas, o aparelho digestório completo, com o baço, o pâncreas, o estômago, a primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno, o fígado, né, o esôfago, a pontinha do esôfago aqui em cima, e o cólon, né, que é o intestino grosso. Então a gente vai ver alguns aspectos aqui importantes que vai deixar o nosso conhecimento sobre o sistema digestório mais rico, tá bom? Outro conselho que eu gostaria de dar para você. Quando você vê uma palavra no meio da minha apresentação que você desconhece, que você tem dúvida, não sabe como isso opera no sistema ou não sabe qual é a função disso na fisiologia, faça uma pesquisazinha e coloque lá o significado, tá bom? Aumente o seu vocabulário. Então, o que é a digestão? A digestão dos nutrientes que ingerimos é realizada pelas enzimas do suco digestivo. O que são enzimas? O que é suco digestivo? Do que ele é composto? O que é digestão? Faz a pesquisa, se apropria do conhecimento, tá legal? Então aqui, ó, a digestão é o conjunto de transformações químicas que os alimentos sofrem antes de serem incorporados e utilizados pelas células. A macrodigestão, a digestão extracelular, ela ocorre no aparelho digestório, mas o objetivo é um só. Esses micronutrientes precisam se transformar em nutrientes moleculares pequenininhos o suficiente para serem absorvidos pelas microvilosidades. Olha aí uma palavra para você anotar, tá bom? Pelas microvilosidades do intestino delgado para entrarem na nossa corrente sanguínea e parar lá dentro das células, todas as células do seu corpo. Essa digestão que acontece dentro da célula, ela é realizada por uma organela chamada lisossomos e é chamada digestão intracelular. É ela que é a digestão, né, final e mais importante, porque vai nutrir todas as células do seu corpo. Né? Mas vamos voltar aqui para a macrodigestão, a digestão que acontece dentro do aparato digestório, que é o aparelho completo. Essas transformações envolvem a fragmentação e a hidrólise. A fragmentação ela começa logo na boca, com os dentes, tá?
e depois a hidrólise, que é a inserção da molécula de água para fragmentar açúcares, proteínas, tá? E gordura com a ajuda de enzimas específicas, que nós vamos ver depois, tá bom? Então, a fragmentação, a hidrólise de grandes moléculas solúveis em água e facilmente absorvíveis pelas células. Essa é a função principal da digestão. Por isso que nós temos tantas enzimas. Podemos dividir o processo digestório em duas etapas. Vamos ver quais são. Fragmentação das proteínas nutritivas e a redução das partículas alimentares em produtos solúveis. Então, a gente primeiro mastiga, essas proteínas e açúcares ainda descem, né, do esôfago para o estômago, ainda em pedaços grandes, e elas são lá depois, no intestino, no duodeno, na primeira porção do intestino, aonde ela vai receber o suco pancreático e também a bile, que vai ajudar a emulsificar as gorduras. A gente vai fragmentando mais essas proteínas e açúcares para que eles possam ser absorvíveis. Tá legal? Vamos ver o que nos aguarda. Então, sistema digestório. Vamos aqui um outro conceito importante para você guardar na sua memória, que é a forma como como o bolo alimentar, depois de deglutido, de você engolir, ele vai no caminho reto, no caminho unidirecional da boca até o final do aparelho digestório. Então, o movimento que impulsiona o bolo alimentar ao longo dos intestinos é o peristaltismo, ou movimentos peristálticos. Anota aí o significado de peristaltismo, que é fundamental. Depois eu vou mostrar um GIF para vocês, mostrando como ocorre o peristaltismo. Vamos lá para a parte anatômica, rapidinho, porque depois eu vou rediscutir isso com vocês, tá bom? O tubo digestivo dos mamíferos, como nós, né, que somos mamíferos, é constituído de boca, faringe, laringe, esôfago, estômago, intestinos, delgado e grosso, né? E o ânus, que é a parte final, por onde vai sair as fibras, as células mortas, né? As bactérias que fazem parte da nossa flora intestinal vão sair pelo final do aparato digestório. Então, esse é o aparato completo, né? Com todas as partes, a gente vai discutir tudo direitinho posteriormente. O aparelho digestivo e a digestão propriamente dita começa na boca, né? Passa pela faringe, desce pelo esôfago, cai no estômago, que é um órgão em forma de J, e vai sofrendo as ações das glândulas anexas, pâncreas e fígado, e vai sendo todo fragmentado, né, nos intestinos, delgado e grosso. Tá? O intestino, aqui do lado esquerdo, o intestino apresenta duas porções. O delgado, que é o intestino mais fininho, né, o primeiro, constituído de duodeno, essa porção aqui inicial, tá, que sai do estômago, o jejúno e o íleo, que é o meio e o fim do intestino delgado. Depois, o íleo já se liga com o intestino grosso, que é constituído de ceco, que é uma bolsa, é a parte mais grossa do cólon. O cólon é o intestino grosso propriamente dito, tá? Que vai estar dividido em três partes. A gente vai ver depois que é o cólon ascendente, transverso e descendente. E depois o colo sigmoide e finalmente o reto, tá bom? Vamos ver mais um pouquinho aqui como nós vamos daqui a perspectiva que eu falei para vocês, que eu bolei para a gente discutir os sistemas em forma de fluxograma. Então, sistema digestório, aqui nós vamos discutir sobre quatro perspectivas. A perspectiva anatômica, que são os órgãos, a perspectiva de micro e macronutrientes, que são os nutrientes que nós ingerimos, tá? Para a nossa subsistência, para o crescimento do corpo e a manutenção das substâncias que funcionam no nosso corpo, e a fisiologia, como isso funciona. Então, vamos dar ênfase primeiro à primeira coluna, tá bom? Vamos ver aqui a anatomia do sistema digestório, como é que a gente
O que a gente precisa saber que é importante? O primeiro órgão é a boca, a digestão começa na boca. Nós ingerimos os alimentos e a língua é um órgão super especializado, né? Ela possui papilas, né? Essas papilas aqui linguais, que aparecem bem aqui, né? Direitinho, esses pequenas protuberâncias aqui são as papilas. São órgãos captadores de gosto, né? A gente vai sentir o amargo, o azedo, o salgado e o doce por toda a língua. Eu coloquei essa figura aqui propositadamente. Existia um mito anteriormente, por isso que tem essa interrogação aqui, ó, de que a gente tinha partes específicas para sentir, interpretar certos sabores. Mas isso já foi derrubado, tá? A língua sente todos os sabores por todas as por a língua inteira, por assim dizer, né? Por todas as partes. Não tem nenhum lugar específico para sentir, por exemplo, o amargo ou o azedo. Ela sente por qualquer parte. Então a boca vai começar, a digestão começa na boca, é o primeiro órgão, e a boca é constituída de dentes, né, da língua e de glândulas salivares, que depois a gente vai discutir um pouquinho mais na frente. As glândulas salivares, elas são responsáveis pela produção de saliva, que vai começar o primeiro processo depois da mastigação, que é um processo mecânico, o processo de quimificação, ou seja, produtos químicos vão começar a se envolver com o bolo alimentar, né, com aquilo que você está comendo, que são os nutrientes, e a primeira enzima a participar disso é a amilase salivar ou pitialina, que está dentro da saliva, tá legal? Então isso acontece na boca. A faringe é um órgão que fica entre a boca e a cavidade nasal, tá certo? Então a faringe, ela comunica a boca diretamente com o esôfago, que é por onde vai cair o alimento, né? Essa parte maior que você está vendo aqui é para a respiração. Esses dois ductos aqui, que passa pelo pescoço, esse da frente, né, o mais grosso, que você está vendo aqui com essa seta embaixo, é onde vai passar o ar para os seus pulmões. O de cima é o esôfago, que é um órgão do sistema digestório. Vai passar o bolo alimentar, tá bom? Ele vai ser deglutido e vai cair no estômago. Então, faringe e laringe são parecidos, mas tome cuidado, não é a mesma coisa. O esôfago, que é esse órgão aqui, ó, que essa seta aponta, aqui a traqueia e aqui é o esôfago. O estômago, que é esse órgão aqui em forma de J, né, que é uma bolsa que vai conter ácidos clorídricos ou ácidos estomacais, muito fortes para destruir as proteínas daquilo que você come. Existem duas enzimas aqui que nós vamos discutir depois, que vai participar da digestão das proteínas. O intestino delgado, que é a primeira porção do intestino, que é o intestino que a gente chama de fino, delgado quer dizer fino. O duodeno é a primeira parte que vai sair aqui, ó, que se interliga com o estômago, tá? Vai ter uma válvula lá separando para não haver refluxo, tá bom? O jejuno, que é a parte intermédia do intestino delgado, e o íleo, que é o final do intestino delgado, que vai se comunicar com o seco, que é a primeira parte do intestino grosso. Vamos ver o intestino grosso, que vai começar aqui, ó, aqui é o íleo e aqui é o intestino grosso. O intestino grosso, ele começa com o seco, tá? O seco é essa bolsa aqui que você está vendo aqui nesse GIF. E essa parte que sobe é o cólon ascendente. Essa parte que atravessa o abdômen é o colo transverso e aqui desce é o colo descendente. Aqui vai se formar um S, que é o colo sigmoide, tá bom? E, por final, vai ter o reto e o ânus, que é uma válvula, um músculo orbicular que vai prender as fezes lá até o momento delas serem excretadas, delas serem postas para fora. Existem também as glândulas anexas. O fígado é a principal delas, mas o pâncreas também é muito importante. O fígado é a glândula mais versátil do corpo humano. O fígado tem inúmeras funções, tá? Fazer proteínas, por exemplo, fibrinogênio, protrombina, trombulina, são proteínas que atuam contra, né, as hemorragias, são proteínas coagulantes. Elas são fabricadas no fígado, tá? Essa parte aqui
posterior do fígado mostra uma bolsa, que é a vesícula. A vesícula biliar, ela guarda um líquido verde amargo chamado bile, que é um emulsificante de gorduras. Vamos discutir a fisiologia da bile e das substâncias de modo geral posteriormente, tá bom? Aqui também aparece o pâncreas. O pâncreas é uma glândula responsável pelo metabolismo dos açúcares no nosso corpo. Quanto mais açúcar sobrando no corpo, maior o risco de você ter diabetes. Quando o açúcar está controlado, ele vai ser guardado o excesso dele no fígado. O fígado é o tanque de gasolina, vamos dizer assim, fazer essa analogia, da nossa substância de reserva, que é o glicogênio. Vamos discutir isso depois, tá bom? Vamos ver qual é a outra glândula, que é chamada glândula anexa do sistema digestório, é o pâncreas, tá bom? O pâncreas aparece aqui, ó, tá bom? Ao lado dos rins, um rim do lado, o outro do outro, o baço, aqui em cima do rim, é a suprarrenal, né, que vai produzir corticoides, adrenalina, a gente vai ver isso depois. E aqui do ladinho, na ponta do pâncreas, a gente vai ter o baço, que é um órgão, é uma glândula, que está ligada ao sistema linfático, sistema de defesa. Aqui nesse espaço vazio ficaria o estômago, aqui ele não aparece, tá bom? Então vamos ver por último aqui as glândulas salivares, que a gente já deu uma discutida. Ela vai produzir saliva, as glândulas salivares, nós vamos ter a parótida, a submandibular e a sublingual. 3 conjuntos de glândulas fazendo a saliva com suas enzimas, tá bom? A principal delas, a mais importante, é a ptialina. Agora vamos ver, passar para outra perspectiva, que é os nutrientes, tá? Os micro e macronutrientes que a gente ingere todo dia. Dando ênfase aqui aos micro e macronutrientes. Os nutrientes, eles são o conjunto de substâncias que você ingere, né? E eles servem para 2 coisas básicas. Uma é para nutrir o organismo de tudo que ele precisa para crescer, desde bebezinho, né, que a gente precisa se alimentar. E depois, quando a gente para de crescer, nós continuamos nos alimentando para produzir o funcionamento do corpo adulto, para que a gente possa se multiplicar, se reproduzir, né? Para que a gente possa viver, envelhecer e depois morrer, tá? Então, olha, vamos começar aqui primeiro com um grupo de substâncias, uma classe de substâncias muito importantes, que são os açúcares, conhecido como carboidratos, carbonos hidratados. Os açúcares podem ser monossacarídeo, como é o caso da glicose, né? Que é o ponto final, né? O ponto final de toda a digestão dos açúcares, é chegar ao ponto dela se transformar no monossacarídeo chamado glicose. A glicose é a base energética e alimentar de todos os seres vivos. Todos nós precisamos de energia, e essa energia é a glicose. Mas ela não está soltinha como está aqui, só uma, tá? Ela sempre está junta, grudada em outras. Então, a designação genérica das aldoses, cetoses, de certos derivados delas, e que inclui açúcares, glicídios, sacarídeos, glicosídeos e certas substâncias análogas, é denominado de carboidratos. Eles podem ser polissacarídeos, quando são grandes, como é o caso do amido, que vai aparecer já já aqui, né? Essa fonte de amido aqui, ó, pães, massas, né? Se come pizza, bolos, trigo, arroz, banana, tudo é rico em carboidratos. E os carboidratos, o amido, ele é bem grande, é uma molécula de mais de 1.400 glicoses, assim como essas aqui, ó, juntinhas, ligadas por ligações covalentes, fortes. Para fragmentar o amido, a gente vai precisar de enzimas, né? Por exemplo, a digestão do amido começa na boca com a transformação do amido por uma enzima chamada maltose, que quebra o amido, né? Maltase, o nome da enzima é maltase, que vai quebrar o amido em disacarídeos chamados maltoses, tá bom? Então vamos lá. A maltose, como eu falei para você, ó, é um subproduto do amido, que é um polissacarídeo. A maltose é um disacarídeo, e a maltose vai sofrer a ação de uma enzima chamada maltase,
e ela vai ser partida, né? Vão ser partidas as glicoses e ela vai se transformar em duas glicoses, tá? Glicose mais glicose. A glicose é o tamanho ideal para a insulina se ligar a ela e carregar essa molécula energética para dentro das nossas células, onde as mitocôndrias vão transformá-las em ATP, é a adenosina trifosfato, que é a moeda molecular energética com a qual todos os nossos órgãos e tecidos e células funcionam. É a energia para o nosso corpo. Tudo bem? Vamos lá. Então, a gente começa, né, se alimentando tanto de vegetais, que é rico em vitaminas e sais minerais, carnes, que é rico em proteínas, e vegetais que possuam amido, que é a substância de reserva dos vegetais, principalmente trigo, milho, soja, tá bom? Cevada, centeio e outros vegetais, tá? Esse macarrãozinho que essa menina está comendo aqui vem do amido, tá bom? E do amido do trigo, tá legal? Então, a frutose é o açúcar das frutas, tá? Então, existem alguns tipos de frutose, a diferença da D-frutose e da N-frutose é apenas a hidroxila, que muda de posição, aqui e aqui, tá bom? Então, a frutose é o açúcar das frutas. Então, você pensava talvez que se sua mãe ou sua avó é diabética, você poderia dar frutas para elas, porque frutas são alimentos saudáveis? E são, só que frutas têm frutose, e frutose é açúcar, tá? Então não pode dar muitos frutos para as pessoas diabéticas. Tem alguns que você pode dar, outros não. E não pode dar em abundância, tem que ter um acompanhamento nutricional e médico. A lactose é o açúcar do leite, tá bom? Algumas pessoas são alérgicas à lactose, e a galactose também, que está presente no leite, que é uma outra molécula também derivada do leite. Então, esses açúcares estão em diversos produtos, em diversas substâncias das quais nós nos alimentamos. Você toma leite, você não sente o leite doce. É porque você pensa que quando fala em açúcares, você lembra logo da sacarose, que é o açúcar da cana, tá? A sacarose é o açúcar que deixa o cafezinho, o achocolatado, docinho. Mas nem todo açúcar é doce, tá? Você não vai sentir esse sabor. Se você comer, por exemplo, algumas substâncias, batata, que é riquíssima em amido, a batata que você faz batatinha frita, na batata inglesa, você não vai sentir doce nenhum. A batata não é doce, mas ela é riquíssima em amido, porque tem açúcares numa fórmula diferente, polimerizado, e esse açúcar vai conter os monômeros de glicose, que são importantes para a gente ter energia nas nossas células, tecidos, músculos e tal. A sacarose já é um açúcar que tem um gostinho doce. A gente sente isso no chocolate, sente isso no cafezinho, nas balas e nos doces, tá bom? Vamos ver outras substâncias aqui. As proteínas. As proteínas, a fonte das proteínas são diversos alimentos, mas geralmente animais, tá bom? As proteínas são substâncias formadas por um conjunto de aminoácidos, que são pequenas trincas de nucleotídeos, ligados entre si através de ligações peptídicas, tá? Então vamos ver as fontes das proteínas. Peixes, tá bom? Carnes brancas como frango, carne vermelha, queijos, né? Leite, ovos, tudo que é derivado de animal é fonte de proteína. Existem alguns vegetais também que é rico em proteínas, como soja, por exemplo. Peptídeos. Os peptídeos são pequenos pedaços que se dobram, se juntam, se ligam, né, covalentemente por ligações peptídicas e formam proteínas. Uma proteína é bem mais longa que esse peptídeo pequeno que você está vendo aqui, mas ele vai ficar mais complexo, cada vez mais polimerizado, a ponto de se transformar numa proteína complexa, como é a proteína do osso, por exemplo, que é a oceína, como a proteína dos músculos,
como a proteína do cabelo, que é a queratina, tá? E outras proteínas importantes. Um pigmento proteico respiratório, que é a hemoglobina, por exemplo, é bem maior, tem muito mais moléculas, muito mais carbono, oxigênio, hidrogênio, do que esse pequeno peptídeo aqui, tá bom? Aminoácidos. Os aminoácidos, eles podem fazer 64 combinações diferentes. Eles são feitos de timina, adenina, citosina e guanina, que são os nucleotídeos que formam o material genético, o nosso DNA. Mas a gente vai ter alguns aminoácidos que têm combinações diferentes. Eu posso mudar de posição a uracila, a timina e a adenina e ter a mesma alanina, o aspartato, o glutamato, a glicina, a treonina, a asparagina, a fenilalanina, a glicina, a arginina e assim por diante. Esse aqui é uma tabela com os 20 aminoácidos, tá bom? E os aminoácidos são moléculas menores. Quando eles se juntam, formam peptídeos. Quando os peptídeos aumentam de tamanho e se dobram, formam proteínas. E as proteínas formam todos os órgãos do nosso corpo. Tudo bem? Então, a base são os nucleotídeos. Trincas de nucleotídeos formam aminoácidos. Uma porção de aminoácidos formam peptídeos. Muitos peptídeos ligados formam proteínas. E as proteínas podem ser de vários tipos, tá bom? Podem ser hormonais, podem ser enzimáticas, podem ser neurotransmissoras, por exemplo, como a adrenalina, tá bom? A dopamina, a serotonina, dentre outros. Então, as vitaminas, as fontes delas são os vegetais, tá? A verdadeira vitamina, a verdadeira farmácia, como diz o meu médico, está na feira. Então, as vitaminas sintetizadas a gente pode colocar, pode encontrar na medicação, mas as vitaminas mais biodisponíveis e mais saudáveis são as vitaminas diretas, que a gente absorve direto dos vegetais, tá bom? Aqui um quadro com o que as vitaminas fazem para você, a importância delas. Vitaminas são cofatores, também como os sais minerais, né? São cofatores para as enzimas atuarem e fazerem o seu metabolismo. O magnésio, por exemplo, ele participa de mais de 300 reações metabólicas no seu corpo, ajudando as enzimas a atuarem, tá bom? Então, vitaminas e sais minerais são muito importantes no nosso metabolismo. E a água, que é o solvente universal de todas as reações, de todas as substâncias que você acompanhou aqui em cima, elas só acontecem na presença de água. A água é fundamental. E a hidratação, né? A gente precisa tomar muita água, porque o nosso corpo, dependendo da idade, pode ter de 90% até 55% do seu peso corpóreo, né, do seu peso total, feito por água, tá bom? A água é que vai produzir o peso maior do nosso corpo. Quando criança, bebezinho pode ter 90% do corpo feito de água. Por isso que o bebê é tão molinho, né? Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo essa água. Eu tenho 55 anos, eu tenho aproximadamente 55 a 60% do meu corpo feito por água. Vocês que são jovens, né? Bem jovenzinhos, vocês vão ter 70, 65 por aí, tá bom? Então, aqui a gente tem um quadro geral dos sais minerais e das vitaminas, tá bom? Eu sugiro que vocês façam uma pesquisa, dêem uma olhada, tá bom? Na função e na importância de cada uma dessas vitaminas e desses sais minerais. É importante para vocês saberem isso. Tudo bem? Vamos para o próximo bloco, que são as substâncias metabólicas. Então, vamos começar pelo glicogênio. Nós não comemos glicogênio, nós comemos amido, polissacarídeos. O glicogênio é uma forma de armazenar as glicoses, os açúcares, como eu falei para você. O glicogênio fica guardado no fígado. O fígado é o tanque de reserva dos vertebrados, dos mamíferos.
né, sobretudo. Então, a gente absorve, né, a glicose, os polissacarídeos, a gente fragmenta eles mastigando na boca e as enzimas fazem o restante do papel, né, da fragmentação dos açúcares. E o resto que sobra, que o nosso corpo não usa, ele armazena no fígado. Cerca de 350 ml ficam guardados em forma de glicogênio, que é um açúcar polimerizado, e fica uma parte do açúcar, do glicogênio, nos músculos, para a atuação diária da nossa movimentação. Tá? O músculo é um dos tecidos que mais gasta energia no nosso corpo. Quem gasta mais energia no nosso corpo é o cérebro. Mas os músculos, por estarem espalhados e movimentarem o corpo inteiro, eles também gastam bastante energia. Então, o que acontece? Existem dois hormônios importantes na manutenção, na guarda, tá, dos açúcares como substância de reserva no fígado, que é a ação de um hormônio chamado glucagon, que é produzido no pâncreas. O glucagon ele faz o restante do açúcar circulante no sangue armazenarem-se, se polimerizarem em molécula de glicogênio e serem guardados no fígado. A insulina vai utilizar a glicose disponível, que são os açúcares, né, pequenininhos, são os monossacarídeos, para serem usados pelas células nas nossas funções diárias. Quando eu digo pelas células, as células dos tecidos, tá? Que formam todos os tecidos. E a gente vai guardar o que não usa, o que a insulina não carrega para dentro da célula para que a mitocôndria transforme em ATP, o glucagon vai agir para guardar essa molécula gigantesca que é o glicogênio armazenadinho aqui no fígado, para a gente usar quando for preciso, tá bom? Então é esse aqui o gráfico, ó, estuda o gráfico, começa com a ação do glucagon. O fígado quebra a glicogenólise, ou seja, a lise, a quebra do glicogênio, para a gente utilizar o açúcar que está lá guardado, ou seja, transformar uma molécula gigantesca numa molécula pequena, como é o caso da glicose, o fígado vai quebrar o glicogênio e liberar a glicose. A taxa alta de glicose no sangue vai inibir as células alfa de fazer o hormônio, né? Do hormônio para armazenar, que é o glucagon. Mas vai estimular as células a produzir a insulina. E a insulina vai levar, o fígado absorve o glicogênio e armazena na forma de glicogênio. A insulina vai carregar o açúcar para as células e o que sobrar ela vai deixar no fígado e ele vai ficar armazenado. Depois, a baixa taxa de glicose vai reiniciar o ciclo com a produção de glucagon e tudo começa de novo, tá? Quando você gastar a energia do seu músculo, ele vai cobrar depois a energia que está guardada no tanque de reserva, que é o fígado. Quando você gastar a energia do fígado, o glicogênio, aí ele vai começar a queimar a gordura, que é a segunda fonte de energia para o nosso corpo. Primeiro é a glicose, né? Mesmo ela estando aqui guardada em forma de glicogênio, ela vai ter que sofrer glicogenólise e transformada em glicose para a gente poder usar. Quando você gasta a glicose do músculo, vai para o fígado. Quando você gasta a glicose do fígado, ele vai para a gordura, tá bom? Os gliceróis e os ácidos graxos. Depois nós vamos discutir isso. Enzimas. O que são enzimas? Existem aproximadamente, só atuando no corpo humano, 2.200 enzimas diferentes, tá? Para cada açúcar ou tipo de proteína, nós vamos ter uma enzima específica. Elas têm sítios, né? Ou seja, locais onde os cofatores enzimáticos, que são os sais minerais e os carboidratos, vão atuar para ligar essas enzimas aos seus respectivos substratos, seus respectivos substâncias, onde elas vão fragmentar, e o substrato vai ser a quebra desse açúcar ou dessa proteína. Vamos ver um exemplo aqui de como a gente tem uma enzima para cada coisa. O amido tem a amilase, a maltose tem a maltase, a sacarose tem a sacarase, a galactose tem a galactase para fragmentá-la, a lactose tem a lactase, a frutose tem a frutase, as proteínas têm a protease,
os lipídios têm as lipases, os peptídeos têm as peptidases e os aminoácidos têm as nucleases e assim por diante, tá bom? Então vai ter sempre alguma enzima para fragmentar alguma proteína ou algum açúcar, porque a gente não absorve do tamanho que a gente engole, tá? Tem que passar por processo de fragmentação para transformar essas substâncias em produtos solúveis. Por isso que o aparato digestório é tão complexo, é tão grande e tem essas glândulas anexas para ajudar na produção dos sucos digestivos, para ajudar nessa fragmentação. Para você ter uma ideia, o intestino completo tem aproximadamente, dependendo da pessoa e da idade, de 7,5 metros a 9 metros de comprimento, tá? Até chegar ao final. Então, o alimento vai passar por toda essa área, que tem muitas microvilosidades, para serem absorvidos. E são etapas, tá? Nós vamos ver a absorção dos nutrientes no intestino delgado e a absorção da água e até a fabricação de vitaminas no intestino grosso, tá bom? Assim como a formação das fezes, que vai extrair o restante das fibras, o que sobra da alimentação, que não é aproveitado, e a formação do bolo fecal para ser defecado, excretado. Tudo bem? Vamos para o próximo item. Hormônios. Os hormônios são um capítulo à parte, tá bom? Da nossa fisiologia. Mas os hormônios, além de atuarem no nosso sistema genital, atuarem no nosso sistema endócrino, como ação, o hormônio é uma molécula que é como se fosse um e-mail. Tá? Ele vai direcionado a um determinado órgão e vai fazer o órgão trabalhar. Tá? E a gente vai ver como isso funciona já já. Nós temos uma glândula mestra. Né? Primeiro que a gente tem um sistema à parte para fazer, fabricar e fazer os órgãos se acionarem, que é o sistema endócrino. E a principal de todas as glândulas, chamada glândula mestra, é a hipófise, que tem duas porções, a anterior e a posterior, tá bom? Então a gente vai ver a glândula hipófise produzindo muitos hormônios. O GH é o hormônio do crescimento. Ele vai passar, vai ser transportado, fabricado pela hipófise e transportado por toda a corrente sanguínea para fazer o corpo crescer por inteiro, desde bebezinho até os 17, 18 anos, tá? Depois disso você não cresce mais muito, não. Você vai crescer só um pouquinho, só algumas coisas. Mas a somatotrofina, que é o hormônio do crescimento, né, a mesma coisa que o GH, o GH ele vai continuar sendo produzido depois que a gente para de crescer, porque ele também é responsável pela síntese de proteínas. E a gente precisa fazer proteínas que são as proteínas funcionais do nosso corpo, que eu já falei para vocês e vou falar mais um pouquinho, tá bom? Por exemplo, o TSH é um hormônio proteico. Ele é produzido na parte anterior da hipófise e ele vai fazer a tireoide fabricar dois hormônios, tá? É a triiodotironina e tetraiodotironina. Esses hormônios são responsáveis pelo metabolismo energético, tá bom? Pela queima dos açúcares. A gente vai ter também a glândula mestra fabricando dois hormônios sexuais, que é o LH e o SFH, o hormônio luteinizante e o folículo estimulante. Esses hormônios atuam em homens e mulheres ao mesmo tempo, tá bom? Nos homens ele vai ter ação hormonal, fazendo com que o homem produza a testosterona e a dihidrotestosterona, e ele tem função reprodutiva, fazendo com que a gente faça espermatogênese, produzindo espermatozoide. Nas mulheres, esses hormônios vão ter ação hormonal, quando fazem as mulheres produzir estrógeno e também a progesterona, e fazem as mulheres também atuam na ovulação, né, fazendo a mulher expulsar o óvulo no ciclo menstrual, e atuam também na fabricação da oogênese, que é a formação dos gametas femininos, que são os oócitos ou ovócitos, tá bom? Depois nós temos o PTH, que é um hormônio, ou prolactina, né? Que é o hormônio quando a mulher tem bebê, né? Depois do período gestacional, quando a mulher tem o bebê, ela vai ter um hormônio específico na geração do leite materno para alimentar o bebê por até 6 meses, se ela quiser. O PTH,
ele vai, quando a criança mama, né, ele vai acionar o sistema imunológico do bebê pela primeira vez. Então, o leite materno é o alimento mais perfeito que existe, tá? A criança pode mamar até os 6 meses, até 1 ano, sem problema nenhum. Nos primeiros meses, a mulher não precisa nem dar água, porque o próprio leite já contém a água necessária para o bebê se hidratar. Depois, nós vamos ter o ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico. O hormônio adrenocorticotrófico é produzido nas adrenais. As adrenais são essas toquinhas, esses chapeuzinhos aqui que ficam em cima dos rins. O córtex da adrenal, ele vai produzir 2 tipos de hormônio. O córtex é a parte externa. A medula vai produzir a adrenalina. A adrenalina é o hormônio do medo, né? Da sensação de fuga. Quando você está lá com seu celular na parada, distraído, e aparecem 2 caras com uma moto e tiram o capacete, correm na sua direção, você tem um choque no corpo e a sua reação é ficar branco, né? E correr com o celular na mão para não perder o seu precioso. É a adrenalina, tá? A adrenalina que está sendo depositada no seu corpo de uma maneira estupenda para que você fuja, corra daquele lugar. A aldosterona e o cortisol são produzidos no córtex da suprarrenal. O cortisol, a aldosterona é um hormônio vasodilatador e o cortisol é a substância que constitui o antibiótico natural do seu corpo, tá? Ele é um anti-inflamatório, ajuda a desinflamar alguma parte. Por exemplo, eu que estou com o joelho machucado, né? Estou tendo que tomar cortisol para isso. O cortisol que a minha suprarrenal fabrica não é suficiente para conter esse processo inflamatório, tá bom? Então, nós temos a ocitocina, que é o hormônio favorito de meninos e meninas, principalmente na idade púbere. Por quê? Porque a ocitocina é o hormônio que ele tem uma certa ambiguidade. Ele está ligado à sensação de euforia, como esse garotinho que está dançando, né? A sensação de alegria, bem-estar, prazer, felicidade. Ele também está ligado à questão do orgasmo, tanto dos homens como das mulheres, mas ele também é meio que antagônico, ele também provoca dor. As cólicas menstruais são provocadas pela ocitocina, porque ele é um hormônio que atua na musculatura lisa, né? E vai provocar contrações no útero e na vagina, fazendo com que a mulher sinta as dores das cólicas menstruais. E também atua na dilatação do canal do parto quando a mulher vai ter neném. Então, a ocitocina é um hormônio do prazer e da dor ao mesmo tempo. O ADH é o hormônio antidiurético, tá bom? É ele que vai cuidar da micção. A água do nosso sangue ela é constantemente filtrada nos rins e depois que isso acontece lá nos glomérulos, né? Nos ductos distais do glomérulo, vai haver uma filtração e vai se formar 10% da água do corpo, vai formar urina para retirar as excretas, ácido úrico, ureia e amônia, que é tóxico para o nosso corpo. O resto, filtradinho, tudo limpinho, bonitinho, volta para o plasma sanguíneo, tá bom? Então, pronto, ó, todos esses hormônios que são fabricados, que são sintetizados pelas nossas glândulas para o nosso corpo funcionar bonitinho, eles não aparecem do nada, eles não caem do céu. Eles são oriundos dos aminoácidos fragmentados das proteínas que nós comemos com dos nossos nutrientes. Tá legal? Para fazer todas essas substâncias, a gente precisa se alimentar, senão não tem hormônio para a gente funcionar. Pigmentos. Os pigmentos, existem alguns pigmentos importantíssimos. Pigmentos são proteínas, tá? Então, olha, tem uma que é super importante, é um emulsificante, que é a bile. O que é emulsificar? Emulsificar é um processo que engloba a gordura em micelas, ou seja, faz umas bolinhas e deixa a gordura dentro, envelopada, para que a gente não absorva o excesso de gordura, porque senão a gente ia ficar, né, igual um elefante ou um hipopótamo. Tem gente que diz que a perinha, maçãzinha suculenta não engorda. Engorda sim. Se vegetais não engordassem, elefante, hipopótamo e rinoceronte não era daquela grossura, daquele tamanho, né? Eles só comem vegetais. Então a gente tem que ver o que está comendo e a quantidade do que está comendo é que vai fazer a diferença. É saudável? É, mas tudo demais pode te matar. Então, tudo bem?
Então é o seguinte, a bile ela é produzida no fígado e é armazenada na vesícula biliar, e quando as primeiras porções do alimento saem do estômago e chegam no duodeno, eles recebem a bile e recebem o suco pancreático, tá bom? Então o suco pancreático vai ajudar a fragmentar os açúcares, né, porque os açúcares não são digeridos no estômago, são as proteínas, os açúcares são digeridos no intestino delgado, e a bile, ao mesmo tempo, ali, quando cai junto com o suco pancreático, ele vai emulsificar as gorduras, vão empacotar o excesso. A gente só precisa absorver o número necessário de gordura para a gente ter um segundo nível de energia guardado lá, armazenado como substância de reserva. Lembra que o primeiro é o glicogênio, né? Que são com os polímeros de glicose, depois vem a gordura. A gente precisa de gordura, a gordura é saudável, tá? Mas não em excesso, tá? Quando a gordura começa a se acumular em excesso, existe um negócio chamado gordura visceral. Ela fica em cima dos órgãos, no meio do fígado, em cima do pulmão, em cima do coração, impedindo esses órgãos de pulsarem, de fazerem as suas funções. Aí a gente vai ter algum tipo de problema. Eu, por exemplo, tenho esteatose. Eu já tirei a vesícula e fica o meu metabolismo de gorduras é um pouquinho lento, porque não tem mais onde armazenar a bile. Então eu fico com um pouquinho de gordura aqui, ó, que chama-se esteatose, gordura no fígado. O que acontece? Quando o meu fígado fica um pouquinho maior por causa do aumento do tecido adiposo, ele impede alguns órgãos de funcionar, como o pâncreas, né, como o rins, até mesmo o diafragma, respirar quando eu estou demais dói. Por isso que eu preciso das perinhas e das maçãzinhas suculentas ao invés dos bifões que o pessoal daqui de casa me oferece, tá bom? Então sejam saudáveis, com coisas saudáveis. Por que o emulsificante é importante? A bile, né? Porque a gente não pode acumular os gliceróis, os triglicerídeos. Triglicerídeo alto significa gordura molecular abundante no seu sistema sanguíneo. E o que acontece? Ele tanto vai se acumular nos órgãos, como ele vai se acumular nas artérias e nas veias, formando aterócitos, que são essas placas de gorduras que impedem o sangue de circular livremente. Isso é péssimo para nós. Então, gordura em excesso não é legal. Maneira no x-salada, maneira na pizza e faz mais exercício, tá bom? A bilirrubina e a biliverdina é um subproduto da bile, também produzido no fígado. São pigmentos e tem outro pigmento importantíssimo aqui, fabricado na medula óssea, que é a hemoglobina. A hemoglobina é um pigmento vermelho que dá cor ao seu sangue. Dentro das hemácias, eritrócitos ou glóbulos vermelhos, existem milhares de moléculas de hemoglobinas que se ligam com o oxigênio lá nos alvéolos pulmonares, depois a gente vai ver o sistema respiratório, e ele carrega o oxigênio para dentro das células para respirar. Tudo bem? Vamos lá ver o que vem aí. Ácidos. O ácido mais importante que convém a gente falar é o ácido clorídrico. É o ácido estomacal, aquele da azia que fica te queimando, né, quando você come demais ou come alguma coisa que não te faz bem. Então, os ácidos, a parede do estômago, ela é cheia de glândulas que vai fabricar esses ácidos, assim quando o teu cérebro dá um sinal de que você deve ficar com fome porque está faltando energia no seu corpo. Um hormônio chamado grelina vai ser formado no cérebro, vai acionar as glândulas da parede do estômago e vai fazer com que ele produza ácidos estomacais, tá bom? Ácido clorídrico. E quando o bolo alimentar cai lá, ele começa a sofrer a ação dos ácidos, desse ácido, e também da pepsina e da renina, que vai começar a quebrar as proteínas. Então isso é super importante para a nossa digestão. Os sais minerais, eles são importantes. Eu até esqueci de colocar aqui o pâncreas com sal mineral importantíssimo, chamado bicarbonato de sódio, que é produzido no pâncreas para diminuir o pH do bolo alimentar quando ele passa do estômago, que faz muito ácido, né, por causa do ácido estomacal, para o pâncreas, que tem uma mucosa, para o duodeno, o intestino delgado, que tem uma mucosa mais sensível. Então, para evitar que você tenha gastrite ou que o ácido estomacal digira as paredes do intestino delgado, o pâncreas fabrica
um sal chamado bicarbonato de sódio. Por que isso acontece? Porque na química, teu professor de química pode responder isso melhor do que eu. Os sais bloqueiam, né, neutralizam os ácidos, fazendo com que eles se tornem substâncias mais alcalinas, tá? Mais básicas, menos ácidas, consequentemente. Aí o bolo alimentar está prontinho para ser digerido, né, o restante que falta, e absorvido pelas microvilosidades. Depois vai para as veias portas do intestino, né, vão transportar para o fígado, e o fígado vai distribuir jogar para o coração distribui via sanguínea para todas as partes do seu corpo. Tudo bem? Dá uma pesquisada aqui nos sais minerais, tá bom? Olha, magnésio, cobre, zinco, ferro, sais de ferro, sódio. Aqui, perdão, é manganês. Magnésio está aqui em cima. Magnésio, fósforo, cálcio e potássio são os sais minerais mais importantes. E as vitaminas aqui, é bom você pesquisar para saber a importância delas, ok? Vamos passar para o próximo bloco, que é a fisiologia. Perdão, ainda tem a água aqui para a gente falar, né? A água é um macronutriente, tá bom? Sais minerais, vitaminas e água são... sais minerais e vitaminas são micronutrientes. Gorduras, proteínas, açúcares e água são macronutrientes. Nós precisamos beber aproximadamente 2,5 litros, 3 litros de água diariamente. Claro que você não toma tudo isso, mas os alimentos que você ingere diariamente, eles também contêm água, tá? Lá no almoço você come feijão, o caldo do feijão tem água. O arroz tem água, as frutinhas da merenda têm água, dentre outras coisas. O refrigerante, né? E a própria água que você bebe, né, ajuda a compor esses 2,5 litros, 3 litros de água que você precisa para se manter hidratado. É importante, como você está vendo aqui, ó, para todos os órgãos, tá? 75% do cérebro é água, 68% do fígado é água, a pele 72%, os rins 83%, o coração 79%, o estômago 76%, os pulmões 79% e as artérias 83%, tá? Então, dependendo da idade, a gente vai ter mais ou menos água. Quanto mais jovem a pessoa é, mais água ele tem no corpo. Como eu falei para você, o corpo do bebê é bem molinho, né? 80% do corpo do bebê, de 80 a 90. Né? Os livros diferem um pouco, por isso que às vezes eu mudo o número. Né? De 80 a 90 é água do corpo do bebê. Numa pessoa jovem como você, ou até como seu irmãozinho menor que está no ensino fundamental, 70%. Num adulto, né, jovem, ou até os 50, 55 anos, que é o meu caso, 60 a 55%. E numa pessoa idosa, como a vovó, 50%. Tá legal? Vamos ver aqui que nos aguarda no próximo bloco. É o bloco da fisiologia. O que é fisiologia? É a nossa disciplina que a gente está vendo agora, né? Físio significa funcionamento e logia significa tratado de, o estudo do funcionamento, o tratado do funcionamento de qualquer coisa. Existem fisiologia vegetal, fisiologia bacteriana, fisiologia de protozoários, fisiologia de algas, e a fisiologia mais bela, mais fantástica é a nossa, né? A fisiologia humana, porque diz respeito a nós e ao nosso cotidiano, tá certo? Tudo que acontece conosco acaba sendo meio curioso quando a gente descobre qual é e como é que isso funciona. Então, olha aqui o aparelho digestório como é complexo. Além dele ter de 7,5 metros a 9 metros só de intestino, né? Só o intestino grosso, ele possui aproximadamente 1,5 metro, a gente vai ter glândulas importantíssimas, que é o fígado, a glândula mais versátil, né? O órgão mais complexo do corpo é o cérebro, mas a glândula mais versátil do corpo é o fígado. O pâncreas, que é fundamental, né? As glândulas salivares que não aparecem aqui, porque só aparece uma pontinha do esôfago, e o estômago em forma de J, né? Então, a gente vai ter um aparato muito sofisticado para cuidar desse aspecto tão importante que é a digestão.
A primeira cavidade que surge quando a gente ainda é um bolinho de célula é o arquêntero. O arquêntero é o intestino primitivo, onde vai se desenvolver todos esses órgãos que você está vendo aqui nesse aparelho digestório. Então, quando a gente ainda é um bebê, nem tem cérebro, nem coração, já tem uma cavidade lá para se desenvolver o sistema digestório. Olha como é importante, né? Então, a digestão é o processo metabólico que envolve a fragmentação e a hidrólise de grandes moléculas para transformá-la em substâncias solúveis, solúveis em água e absorvíveis pelas células, tá bom? Onde vai acontecer a digestão intracelular. Essa aqui é a extracelular, porque acontece fora das células. Tudo bem? Vamos lá. A digestão tem etapas, tá? Não é bagunçado, não, assim como lá no laboratório da Marli, não. A digestão tem duas etapas. A primeira é a digestão mecânica. Depois eu explico para vocês quem é a Marli, tá? É a minha secretária e a minha estagiária, tá? Já está indo para o mestrado. Foi minha aluna desde o primeiro ano e agora já está indo para o mestrado. Uma sumidade em biologia. É minha secretária, minha assistente e o orgulho do papai. Enfim, a digestão mecânica, ela começa com os dentes. Os dentes começam a cortar e triturar os alimentos. E aí vai começando a insalivação, né? Que é o processo de passar a saliva em todo o alimento, fazer aquele bolo, né? Aquela pasta, e os açúcares, como por exemplo os açúcares do amido, vai começar a ser transformado em maltose através da ação da maltase ali já na boca, por causa da amilase salivar. Então, a deglutição, né, é a fase em que o alimento passa da boca para a faringe com o auxílio da língua. A língua vai empurrar o alimento para trás e você vai deglutir o alimento. E um movimento controlado pelo sistema simpático e parasimpático, que são uma parte funcional do sistema nervoso, depois a gente vai ver isso, vai acionar aquele negócio que eu falei para você lá no começo, né? O peristaltismo, ou movimento peristálticos. É isso que você está vendo aqui, ó. O camarada engole, né? Engole aqui o bolo alimentar, o cuscuz com ovo, e aí ele vai descer, não pela traqueia, que é essa parte da frente, né? A epiglote vai fechar a traqueia e ele vai descer pelo esôfago e vai cair no estômago. Tudo bem? Então, a insalivação, né, faz parte do primeiro processo quando o alimento ainda está na boca. Seja salgado, azedo ou doce, a sua língua vai sentir o gosto e você vai salivar. Quando você produz a saliva com as glândulas salivares, a pitialina, ou a amilase salivar, vai começar o seu processo. Depois vem a segunda etapa, a digestão química, que vai envolver outras enzimas, tá? Inicia-se na boca com a ação da enzima amilase, esse primeiro processo, né, que está presente na saliva e faz a digestão do amido, como eu falei para você, transformando o amido em maltose. Depois, mais na frente, a gente vai fragmentar a maltose, tá bom? Com a enzima chamada maltase, transformando ela em duas glicoses. Aí o nosso organismo vai absorver. Aqui ainda na segunda etapa da digestão química, vai acontecer o seguinte, ó, no estômago ocorre a ação do suco gástrico, constituído por ácidos clorídricos, pelas enzimas pepsina e renina, que atuam na digestão das proteínas, como eu falei para você. Então começa, né, a quimificação, que é o segundo processo digestório. O primeiro é a insalivação, depois a quimificação. Entra em ação os ácidos estomacais, tá? Para fazer esse processo. Depois a quilificação. A quilificação vai acontecer depois do estômago, na primeira porção do intestino delgado, lá no duodeno, começa esse terceiro processo. No intestino delgado, o alimento sofre a ação de substâncias produzidas pelo pâncreas, substância alcalina que contém tripsina e quimotripsina, enzimas que agem sobre as proteínas. Também, como eu falei para você, quando a porção do alimento sai do estômago que está muito ácida, o pâncreas vai produzir o bicarbonato de sódio para poder diminuir o pH. A emulsificação, que é feita pela bile, né? O fígado produz bile, armazena na vesícula biliar e quando o bolo alimentar sai
do estômago vai para o duodeno, a bile cai lá dentro. Aqui, ó. Primeiro a porção do intestino, tá vendo? Ó? A bile é colocada, injetada pelo ducto pancreático, perdão, pelo ducto biliar, tá? O ducto colédoco. O ducto pancreático é esse daqui. Aqui é o ducto colédoco. Vai jogar essa substância lá. Então, o metabolismo energético. A gente vai se alimentar, vai comer um monte de açúcar, como é que vai queimar isso? Então, a hipófise, né, que é essa glândula mestra que eu falei para você, vai acionar a tireoide e a tireoide vai produzir T3 e T4. Esses hormônios são responsáveis pela queima energética, tá? A insulina vai controlar o excesso de açúcar, guarda o restante em forma de glicogênio no fígado, e o que nós precisamos para o dia a dia, né? Principalmente energia, carboidrato, né? Para correr, jogar bola, andar de bicicleta, tanto em homens quanto em mulheres, vai ser controlada, né, esse metabolismo energético, controlada pela o T3 e o T4, tetraiodotironina e triiodotironina, ok? Que mais? Vamos passar aqui já para a etapa final. Equilíbrio hídrico. O que é o equilíbrio hídrico? É a quantidade adequada de água que você precisa manter no seu corpo, tá bom? Se a gente já viu isso, vamos posteriormente para a apresentação não ficar muito longa. O equilíbrio térmico depende da água também, porque quando você transpira, então você vai as glândulas sudoríparas vão ser acionadas e você vai suar, vai transpirar para poder esfriar o seu corpo, manter ele em uma temperatura de 36 graus e meio ou 37, que é a temperatura ideal. Então, os exercícios extenuantes gastam muita água, porque o corpo superaquece, né? E essa capacidade que nós temos de equilibrar a nossa temperatura entre 36,5 e 37 graus é chamada de termorregulação. Nós fazemos isso com os alimentos que nós ingerimos, tá? Nós somos animais endotérmicos. Controlamos a temperatura corporal internamente. Os répteis são exotérmicos, tá? Eles controlam a temperatura tomando sol durante o dia, por isso que o jacaré fica lá um tempão, né, no sol, e só 10% do que eles comem é que vão para a manutenção da energia corpórea. O resto eles têm que absorver do sol. Por isso que eles são exotérmicos ou exotérmicos. Nós somos endotérmicos. Então, para controlar a temperatura, né, o corpo produz o suor, como já foi dito, a temperatura ideal é 36,5 e 37, isso você já sabe. Vamos para um conceito que eu vou perguntar na prova e você tem que saber na ponta da língua. E esse é o objetivo maior de a gente estudar todos os sistemas. A homeostase, tá? Ou homeostasia. A homeostase ou homeostasia é a capacidade que o corpo tem de equilibrar a quantidade de substâncias, tá, bioquímicas capazes de você funcionar perfeitamente. É o estado que a gente chama de perfeita saúde. Tá? Então, o corpo equilibra o seu interior, mantém as suas condições internas, né, utilizando os hormônios, os neurotransmissores, as proteínas, as enzimas funcionais, e mantendo o funcionamento do corpo. Quando uma pessoa está bem, ela não sente uma dor sequer, está tudo funcionando direitinho, né? É sinal que a homeostase dela está perfeita, ela está com saúde perfeita, tudo está equilibrado. Então, quem é que comanda isso? Quem é que sabe quando o sangue está muito ácido e precisa diminuir essa acidez sanguínea, fazendo seu corpo absorver mais oxigênio e tirar do sangue o dióxido de carbono que torna o sangue mais ácido? É o cérebro, tá? O cérebro vai pegar, mandar o comando e a hipófise vai mandar outras glândulas produzirem hormônios para controlar essa homeostase. Como é que isso acontece? De modo amplo, nós vamos ter um controle geral corpóreo, mas isso começa de modo restrito dentro da célula. A célula vai fazer síntese de proteínas, né, dentro de suas células. Dentro do núcleo das células, nós temos a receita para produzir as proteínas, tanto para formar como para funcionar o nosso corpo.
No núcleo celular nós vamos encontrar o nosso genoma. O genoma é todo o DNA com todas as informações para fazer tudo que a gente precisa, para funcionar e para formar o nosso corpo. O genoma, o DNA, né, está empacotado em cromossomos. E esses cromossomos estão dentro do núcleo da célula. Mas a gente está sempre fazendo síntese de proteínas, né? Nós pegamos o material genético, né, dentro da célula, abrimos uma bolha, pegamos o RNA mensageiro, né, e pegamos um pequeno pedaço, o RNA transportador joga lá para os ribossomos, né, aqui para o retículo endoplasmático rugoso com os ribossomos, ele faz todas as proteínas, essas aqui, ó, que você está vendo, que a gente precisa para funcionar. Tá legal? A hemoglobina, por exemplo, quase me engasguei aqui, ela é uma proteína muito importante produzida pelas células da sua medula óssea, tá? E é através desse processo, da síntese de proteína. Então, a homeostase, a quantidade de substâncias ideal para o seu corpo funcionar, ela é mantida pela homeostase ou homeostasia, isso a gente chama isso de equilíbrio homeostático. Tudo bem? Síntese de vitaminas. O nosso corpo fabrica algumas vitaminas. Na pele, por exemplo, a vitamina D. E nós também fabricamos, o nosso intestino grosso, né? O cólon inteiro, fabrica algumas vitaminas, como a vitamina K, por exemplo, que é fundamental para a coagulação sanguínea, é fabricada no intestino grosso. A função do intestino grosso é reabsorver o restante da água dos alimentos, fabricar essas vitaminas e juntar as fezes com as bactérias mortas, a nossa flora intestinal, nosso conjunto de bactérias que atua simbioticamente dentro do nosso corpo há milhares de anos, digerindo os carboidratos complexos, que a gente não pode digerir, as bactérias que fazem isso para nós. Aí essas bactérias, quando termina esse processo, elas morrem, junto com as fibras dos alimentos, e o restante que sobra, né? Aí a gente forma o bolo fecal e a gente vai excretar isso, tá bom? Então, a síntese de vitaminas, ela também, algumas, né, ocorrem no processo digestório, no finalzinho aqui, no cólon, né, no intestino grosso. A excreção de fezes é o processo final de todo o processo digestivo, né? Isso acontece lá no finalzinho da porção do colo. Então a gente vai ter algumas patologias, por exemplo, que eu não vou citar e não vou entrar em detalhe, porque a apresentação vai ficar muito longa. Então a gente tem aqui, por exemplo, afecções da boca, a gente tem cáries, a gente tem inflamação, gengivites, a gente tem amidalites, né? Podemos ter até câncer de glândulas salivares. Existem algumas doenças orais que podem afetar o sistema digestório. Essas são apenas uma delas, mas tem outras, tá? Nós podemos ter também faringite, tá? Uma inflamação. Ite quer dizer inflamação, tá? Tudo que termina em ite é inflamação. Gastrite, faringite, sinusite, otite, tudo é inflamação. Aí o primeiro nome, a primeira parte do vocábulo, é o local onde isso está acontecendo. Esofagite, por exemplo, é uma inflamação no esôfago, tá bom? Pancreatite é uma inflamação do pâncreas. Aí o fígado tem outras afecções, né? Por exemplo, cirrose é uma doença do fígado, tá legal? Esteatose é gordura em excesso no fígado, tudo bem? Câncer de fígado é outra coisa. Mas o fígado é um órgão tão importante no processo digestório que qualquer coisa que o afete já afeta o sistema como um todo. A gente tem, por exemplo, pedras na vesícula, né, que são cálculos biliares, que também é uma doença do sistema digestório. Nós podemos ter a gastrite estomacal, né, ou ela pode ser uma pangastrite generalizada por outras partes, como o intestino delgado e grosso. Nós podemos ter também a pancreatite, que é uma inflamação do pâncreas. Podemos ter diarreia bacteriana ou resultante de substâncias tóxicas que a gente absorve, dentre outras coisas como úlceras pépticas também. E podemos ter, por exemplo, no intestino grosso, a gente tem uma doença chamada diverticulite. Essas pequenas dobras, essas curvinhas do intestino grosso, são chamadas divertículos. E quando elas aumentam demais, formam uma bolsa,
nesses dobramentos, a gente chama de inflamação do divertículo, é a diverticulite. Essa bolsa pode ter uma concavidade tão grande, né, que ela pode deixar fezes presas ali por muito tempo. São chamados fecalomas, que depois de longo tempo, se não forem retiradas, podem provocar câncer do colo de um ser humano, tá bom? E o reto, né? Algumas doenças retais, por exemplo, hemorroida, tá? Pode ser uma doença, mas tem outras também, como câncer de reto. Então, a gente termina aqui a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Vou falar para vocês das atividades. Do sistema digestório, vamos ver aqui. Ainda falta essa partezinha aqui, que é digamos assim, um bônus que eu dei para vocês, que é uma tabela com os sucos digestivos, os órgãos elaboradores e as enzimas que contêm esses sucos, tá bom? A saliva, por exemplo, ela é produzida pelas glândulas salivares na boca e tem a amilase salivar ou pitialina, um outro nome da amilase salivar. O suco gástrico é produzido no estômago e tem pepsina e renina, tá bom? Além dos ácidos estomacais, o ácido clorídrico. O suco entérico é produzido no intestino delgado. Ele vai ter enzimas chamadas maltase, sucrase, que é a mesma invertase, lactase, peptidase, lipase e lipase entérica. O suco pancreático é produzido no pâncreas. Vai ter a pepsina, a quimotripsina, a lipase pancreática, a amilase pancreática e as nucleases. E a bile é produzida no fígado, mas ela não possui enzimas, é um emulsificante, tá? É para englobar, empacotar as gorduras. Aqui você tem o fluxograma, seu fluxograma todo prontinho. Nós discutimos cada um desses elementos aqui, e aí você vai montar o seu fluxograma no seu caderno, faz ele desenhadinho assim, do jeito que está aqui, e aí você coloca cada palavrinha dessa que tem aqui, você coloca o conceito. A importância, pode colar figuras, depende, o tamanho do seu trabalho, o empenho do seu trabalho, depende do seu desejo de entrar na faculdade. Depende do quanto você quer ser grande e do que você quer ser quando você sair do ensino médio. Se você quer ser uma pessoa pequena, médio, né, que a gente chama de medíocre, é médio. Medíocre não é um palavrão, medíocre quer dizer médio. Se você quer ser medíocre, você vai fazer um trabalho medíocre, pequenininho, né, fraquinho. Se você quer ser uma pessoa grande, você vai fazer um trabalho cheio de detalhes. Eu gosto mais desses. Eu gosto das pessoas que lutam, que têm sonhos, que querem ser grandes, que querem ser úteis para a sociedade, que querem ser professores, médicos, pesquisadores, coisas que são importantes para a sociedade. Tudo bem? Então, sejam grandes, tá? Façam o fluxograma e coloquem o significado, a importância de cada um desses termos que nós discutimos aqui. Vamos para as atividades, tá bom? Junto com essa apresentação que eu vou postar para vocês, eu vou postar as apostilas, tá? Para vocês acompanharem, e eu quero que vocês leiam a apostila e que vocês respondam as perguntas, quando todo o questionário no caderno. Pergunta e resposta, copiado no caderno. Não quero só as respostas, eu quero pergunta e resposta. Pergunta em cima, resposta embaixo. Nada de economizar, tá bom? Nada de economizar. Vamos fazer o melhor. Vocês só serão grandes se investirem muito, tá bom? Quem investe pouco continua pobre, continua lascado, morando lá na beira do Igarapé, nunca vai morar no Vira Alves, na Ponta Negra, nunca vai ser grande. Você precisa investir nos seus estudos, ter um plano de vida para sair de onde você está e ir para o lugar que você deseja estar. Tudo bem? Então, o fluxograma, por exemplo, eu trouxe aqui o do sistema endócrino, tá bom? Você vai fazer do sistema endócrino tudo bonitinho assim, vai deixar no seu caderno. Isso é um esqueminha para você estudar, tá bom? É um macete para você, quando for estudar para a prova, para os macrovestibulares, Enem, PSC, você ter tudo isso assim à mão para você, para facilitar a sua aprendizagem. Fluxograma devem ser desenhados, fotografados e enviados para análise. Não, ignora essa tarja preta aqui, isso aqui é do ano passado, eu esqueci de tirar. Não, a gente não vai ter tempo para vocês fotografarem isso e mandarem para mim.
faz tudo no caderno e eu vou pegar na volta, mas eu quero pronto. Eu não vou dar tempo. Quando eu voltar para a sala de aula, eu não vou dar tempo para você ir ainda fazer. Se eu estou passando agora, eu quero que você faça agora, tá bom? Eu sei que vocês já fizeram um monte de atividade dos outros professores, que eles estão maneirando agora em mandar atividades, agora sobra tempo para vocês fazerem as minhas, porque eu estava doente, não pude mandar antes. Tudo bem? Apostilas de reforço. Já fiz várias, tá? Sistema nervoso, sistema cardiovascular, sistema endócrino. Essa última que apareceu aqui é do sistema digestório. É essa primeira que eu vou mandar para vocês, tá? Respondam as questões e enviem somente o questionário com perguntas e respostas. Não, ignorem isso também. É para vocês responderem no caderno e guardarem para eu corrigir presencialmente. Nós não estamos vivendo aquela pandemia do ano passado, tá bom? Nós estamos em casa assistindo a aula online porque a escola está em reforma, não é por causa da pandemia, porque todas as outras escolas que não estão em reforma já voltaram. Então você não precisa mais mandar para mim. Faz no seu caderno que eu vou corrigir no retorno nas aulas presenciais. Tudo bem? Vou postar imediatamente nos grupos, vou me apresentar lá para vocês amanhã, quando eu estiver mais bonitinho, porque eu estou com os olhos, umas olheiras tremendas aqui, porque eu passei a noite fazendo isso para vocês, tá bom? Dormi mal. Mas já tem outras apresentações prontas, eu vou só modificar os anos, né? Porque foi 2001, 2020, eu vou ajeitar, vou tirar essas taxas, por exemplo, como eu coloquei ano passado, não precisa mais, faço essas pequenas correções e envio para vocês. Até lá, um forte abraço. E a todos a minha gratidão, meu muito obrigado, meninas e meninos, tá? E eu espero que vocês tenham entendido tudo, apesar de eu ter me alongado um pouquinho, faz parte, biologia é complexo e tudo que é difícil é bom, é maravilhoso, tá bom? Um grande abraço, até lá, vou postar imediatamente.